Olá galera, e aí, tudo beleza? Tudo tranquilo, na paz? Bom, eu sou o professor Ribamar e aqui a gente vai com mais uma aula no nosso canal Ribamar Biologia. Hoje a aula será sobre características comuns aos seres vivos. A aula é um pouco mais longa, se eu ver que ficou um pouco longa, a gente divide ela em duas partes. Bom, antes de começar a aula, peço a vocês que dê o seu like aí, inscreva-se no canal, ative o sininho para obter notificação de novas aulas e compartilhe com seus amigos. Vamos começar. Os seres vivos, eles compartilham algumas características em comum e nós separamos essas aqui. Composição química, os seres vivos têm basicamente a mesma constituição química. Organização celular, os seres vivos são constituídos por células. A reprodução, que é o mecanismo utilizado pelos seres vivos para gerar novos descendentes. O metabolismo, que são as reações químicas que ocorrem dentro dos organismos. A evolução, que são as modificações que ocorrem ao longo do tempo nos organismos. Reação a estímulos oriundos do meio externo, né? Se tiver frio, eu sinto frio, se tiver calor, eu sinto calor. O crescimento, os seres vivos crescem. A hereditariedade, que é a transmissão de suas características aos descendentes, intimamente ligada à reprodução. E a variabilidade genética, que também é intimamente ligada à reprodução. E também, principalmente na reprodução sexuada, né? E a seleção natural, e a adaptação aos ambientes. Que tudo isso participa de um conjunto que a gente chama de evolução. Bom, vamos aqui. Os elementos químicos mais frequentes nos seres vivos. Olha aqui, ó, hidrogênio e oxigênio principalmente. Afinal de contas, em média, os seres vivos possuem 70% de seu corpo constituído por água. H2O, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Carbono, nitrogênio, fósforo e enxofre. Estes elementos químicos aqui são chamados de organógenos. Eles são encontrados em todos os seres vivos. Olha só. Sódio, magnésio, cloro, potássio, cálcio, manganês, ferro, cobre, iodo e outros minerais podem estar presentes em diversos seres vivos. Porém, em uns podem estar, em outros não. Por isso, olha aqui, ó, nessa observação aqui, o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre são chamados de elementos organógenos. Organógenos, pois são encontrados em todos os seres vivos que conhecemos. Correto? Vamos seguir para frente. Bom, esses elementos químicos se agrupam, né? Que são átomos, né? Que se agrupam formando substâncias e moléculas. Olha só, as substâncias que são encontradas nas células, que são formadas por os elementos químicos, principalmente esses aqui mencionados anteriormente. Ó, água, sais minerais, proteínas, carboidratos, lipídios, os ácidos nucleicos e as vitaminas. A água e os sais minerais são chamados de compostos inorgânicos, né, porque eles são encontrados nos seres vivos, mas também fora, em ambientes externos aos seres vivos. Já esse aqui são chamados de orgânicos, as proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos e vitaminas. Estas substâncias são encontradas apenas e tão somente nos seres vivos. Pelo menos até agora a gente só encontrou elas nos seres vivos. Organização celular. A organização celular, ela se dá através da membrana plasmática da célula, o seu citoplasma, e as que têm núcleo, que são as eucariontes, e as que não têm núcleo, né, que são as procariontes. Vamos lá. Robert Hooke. Robert Hooke é um físico inglês que ele observou uma cortiça, né, e chamou os poros microscópicos de célula, né? Célula. Uma sala pequena, né? Olha aqui a figura da observação de Hooke.
Olha só, foi isso que ele chamou de célula, olha o tanto aqui. Bom, existe uma teoria chamada teoria celular, que foi proposta por Schleiden e Schwann. Né? Esse U aqui, eu acho que está errado, depois eu vou corrigir. Olha só, a célula é a unidade morfofuncional dos seres vivos, onde existe complementaridade entre estrutura e função. Então, a morfofuncional quer dizer morfo de forma e funcional de funcionalidade. Toda a vida ela ocorre em nível celular. Qualquer processo da vida ela ocorre dentro das células. Então, quando a gente fala de célula, já tem que ter em mente logo que estamos falando de seres vivos. E vice-versa, se falamos de seres vivos, estamos falando de células. Certo? Todo o processo da vida ocorre dentro das células. É muito importante a gente ter isso em mente. Olha só, 3 premissas, ó, o Schleiden e Schwann. Tá vendo? O U realmente estava errado, depois eu tenho que corrigir. Olha só, 3 premissas da teoria celular. Todos os organismos vivos são compostos de uma ou mais células. A célula é a unidade básica de estrutura e organização nos organismos. As células surgem de outras células, né? De células pré-existentes. Esta premissa aqui foi dada por Virchow após Schleiden e Schwann. São 2 tipos básicos de células. As células procariontes, presentes nas bactérias e nas arqueias, e as células eucariontes, presentes nos protistas, né, que são as algas e os protozoários, nos fungos, nas plantas e nos animais. A célula procarionte é um tipo de célula bastante simples e apresenta poucas estruturas. E não apresenta a carioteca, que é a membrana que delimita o espaço do núcleo, típica de bactérias e arcas. Olha ela aqui, olha que foto bonita aqui. Olha só, aqui é o material genético, ó, o DNA. Aqui alguns livros trazem esse nome nucleóide, onde ele está, e outros não falam nucleóide, falam simplesmente que ele está disperso no citoplasma. Olha a membrana plasmática aqui, delimita o espaço da célula. O mesossomo, que é uma estrutura que quando depois a gente explica melhor quando estiver estudando a bactéria em si. Os ribossomos, que são as únicas organelas presentes nos procariontes, e aqui todo está o citoplasma. Observe que a célula, isso aqui é um típico de uma célula bactéria, ela ainda possui uma cápsula e a parede celular um pouco mais interna, aqui. E aqui o flagelo, né? É uma bactéria flagelada, é uma estrutura formada a partir da célula. Isso aqui tudo nós vamos acompanhar quando a gente entrar para estudar o mundo realmente das células. As arqueias. As arqueias, né, são seres encontrados em ambientes extremos para a vida. Olha só, bactéria flagelada. Olha aqui uma foto tirada ao microscópio também. Essa foto aqui, ó, também é tirada ao microscópio eletrônico. Observa que muitas se dividindo em 2. Olha só o tanto de flagelo. Olha aqui uma bactéria flagelada. E aqui agora a célula eucarionte. Aqui tem um exemplo de uma célula animal e uma célula vegetal. Observe que a célula vegetal ela apresenta essa estrutura aqui, ó, a parede celular, que é composta principalmente por um açúcar, um carboidrato, a celulose, né? E ela também apresenta esses cloroplastos, que são as estruturas onde irão ocorrer a fotossíntese. Aí observem aqui, ó, o núcleo da célula. Olha aqui o núcleo, né? A membrana plasmática, ela está aqui, né? Isso aqui tudo que a gente vê é a membrana, olha só. E aqui as várias organelas citoplasmáticas, o retículo endoplasmático, rugoso e liso. O citoesqueleto, aqui ele está indicando os centríolos, mas o citoesqueleto é uma outra estrutura. Às vezes a gente pega as fotos para fazer a aula e esquece de observar esse pequeno detalhe, mas isso aqui são os centríolos, não o citoesqueleto. O citoesqueleto é uma outra estrutura aqui que mantém o formato celular também. Que mantém o formato celular, aliás. E a membrana plasmática, que é ela aqui, né, sendo mostrada.
Os lisossomos, que são responsáveis pela digestão intracelular, o complexo de Golgi, olha aqui essa estrutura aqui, as mitocôndrias, onde ocorre a respiração celular, isso aqui tudo é o citoplasma, né? Peroxissomos, enfim. Aqui estão uma comparação aí entre uma célula vegetal e uma célula animal. Observe que a célula vegetal também apresenta estes vacúolos, geralmente de depósito de água. Bom, a célula eucarionte ela é bem mais complexa que a célula procarionte. Ocorre ao contrário da célula procarionte, que ocorre apenas nos seres do que a gente chamava de reino protísteo, e ainda chama às vezes, né? Depende da situação, da ocasião. A célula eucarionte ocorre nos demais seres vivos, em protistas, fungos, plantas e animais. Difere da célula procarionte pela presença de diversas estruturas, que são aquelas organelas que a gente viu aqui no slide anterior. Opa, aqui, essas estruturas, as organelas, mitocôndria, lisossoma, enfim. Sendo que a característica, olha lá, difere pela presença de diversas estruturas, né, no citoplasma, sendo que a característica mais marcante desse tipo de célula é a presença da carioteca. Carioteca. Eucarionte, procarionte. Eucarionte tem carioteca, procarionte não possui carioteca. A carioteca é também chamada de membrana nuclear, é a membrana que delimita o espaço do núcleo celular. Aqui, ela também é muito maior, aqui uma comparação entre 10 a 100 micrômetros, e aqui entre 0,1 a 10 micrômetros a célula procariótica. Olha só, aqui o DNA fica dentro do núcleo, aqui ele é disperso no citoplasma. Enfim, mais uma diferença entre elas. Aqui são fotos tiradas de algumas estruturas de células eucariontes ao microscópio eletrônico de varredura, né? Olha aqui, ó. Aqui em A, estão vendo aqui, ó, A, B e C, tal. Aqui em A, a integridade da membrana citoplasmática. Olha aqui a membrana plasmática, que é a membrana que delimita o espaço da célula. Em B, como a gente pode observar aqui, ó, uma mitocôndria. Em C, a gente observa aqui um núcleo, certo? Olha. O núcleo da célula, ele geralmente acompanha o formato da célula. Se a célula for redonda, ele vai ser redondo. Olha, o núcleo desorganizado, né? E a membrana citoplasmática com os sinais de ruptura. Ó, o núcleo e a membrana. Normalmente, ele, como voltando ao núcleo, normalmente ele vai ser, como é que fala, o formato dele vai acompanhar o formato da célula, geralmente, né? Se a célula for alongada, ele vai ser alongado, se a célula for redonda, ele vai ser redondo, e por aí vai. Aqui foto tirada ao microscópio eletrônico de varredura, né, que mostra a superfície. Olha só, o glóbulo branco, um glóbulo vermelho e as plaquetas, que são fragmentos citoplasmáticos. Isso aqui são células, são as células de defesa e as células de transporte, que tornam o nosso sangue vermelho. O interessante dos glóbulos vermelhos são as hemácias, né? Também são chamados de eritrócitos, é que eles são células anucleadas, né? Eles são produzidas na parte, na medula óssea, né? Elas não são células que se reproduzem, que se duplicam. Bom, a próxima aula a gente vai falar sobre a reprodução. A gente vai continuar, né, falando sobre reprodução. E a gente para essa por aqui para não ficar muito longa e continua na próxima aula falando sobre a reprodução. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.